Então, pessoa, estou aqui para um tema proibido. Sim, talvez um dos maiores tabus da era em que nós nos encontramos em termos de saúde pública e do entendimento ontológico de direito à vida. O que isso quer dizer, meu senhor? Quer dizer que eu estou aqui para discutir sobre suicídio assistido. Então, não quero mais. Pauta que reacendeu na mídia nos últimos meses em função da decisão do ator Alain Delon de simplesmente encerrar a vida depois que ele entendeu que não valia a pena mais continuar. O assunto não é, na verdade, uma pauta atual ou super recente, ela já vem sendo desdobrada ano após ano, principalmente considerando que algumas nações aceitam isso como uma opção dentro do seu sistema de saúde. É o que ocorre, por exemplo, na Suíça. Mas nas nossas nações latinas aqui, Brasil e redondezas, o tema não entra. É um tabu terrível. Até o debate é difícil de fazer, considerando que o direito à vida é assegurado constitucionalmente. Você sabe bem, artigo 5º da Constituição, uma das cláusulas pétreas mais celebradas dentro do regimento jurídico brasileiro, proíbe qualquer nível de atentado à vida e até tentativa de suicídio pode ser considerada crime caso haja denúncia e haja processo na justiça. Então veja como é que nós esperamos discutir sobre suicídio assistido quando a legislação considera uma tentativa de suicídio como crime, né? Para que você entenda melhor sobre o que nós estamos falando dentro da realidade do sistema de saúde, suicídio assistido não é a mesma coisa que eutanásia, tá bom? Suicídio assistido é quando o próprio indivíduo tira a sua vida por meio de um auxílio, de uma clínica, de um medicamento qualquer que ele mesmo possa fazer. Enquanto a eutanásia, você deve saber também, é feita por terceiros, né? É um procedimento diferente. Eutanásia é proibida em quase todas as nações mundo afora, inclusive na Suíça. Suicídio assistido tem mais entradas e mais permissões e abre um debate dificílimo, muito profundo do ponto de vista filosófico, sobre até que ponto a vida continua digna e até que ponto nós temos direito de escolher continuar vivendo ou não, né? Em função da complexidade desse assunto e da quantidade de nós que essa pauta já deu na minha cabeça, eu vou fazer uma versão mais simplificada dessa discussão, com algumas teses fáceis de você organizar, ou pelo menos eu vou tentar torná-las mais fáceis para que você consiga organizar dentro de um texto. E caso você se interesse e queira, você, por favor, me avise que eu vou desenvolver esse assunto numa aula mais completa, a fundo, para que a gente tenha uma visão mais esclarecida sobre esse assunto, tá bom? Até porque isso é, sem sombra de dúvidas, a vanguarda do sistema de saúde e para quem gosta da área, tem muito pano para manga para ser debatido por aqui. Da medicina de cuidados paliativos até realmente entender qual é o limite da vida e qual é a função do seu prolongamento, né? Eu sei que, claro, para o cenário brasileiro, essa discussão é descabida não só pela forma como nós protegemos a vida, mas pela própria decadência do sistema de saúde. Nós discutirmos sobre um sistema de suicídio assistido, quando na verdade nós não temos nem ambulatórios suficientes para atender a toda a população. Saímos inclusive de uma crise sanitária recentemente, nem sei se saímos na verdade, eu acho que continuamos nela, e você percebeu o caos, né? Você sabe do tamanho do buraco que eu estou falando. Então parece assim, discutir uma área muito refinada para um país que não conseguiu cumprir o básico. Mas o debate existe por aqui e vai crescer ao longo dos próximos anos. Estamos certos disso já. Bom, a primeira tese inconfundível para debater sobre suicídio assistido e sobre essa questão da dignidade da vida é a estrutura de uma sociedade que escolhe até quando você pode permanecer vivo ou não.
Nós vivemos dentro de uma estrutura de biopoder, como diria Michel Foucault. George Agamben também comenta sobre esse assunto, inúmeros teóricos já trataram. Até Deleuze, se eu não me engano, já falou sobre uma sociedade do controle. O que isso quer dizer? Quer dizer que a morte não pertence ao indivíduo, ela pertence ao Estado. A vida e a morte pertencem ao governo, e é o governo, a lei e as instituições que estabelecem até quando vale a pena viver ou não, até quando a sua vida é digna ou não, e por que você merece viver ou não. Então, feliz ou infelizmente, a vida saiu do nosso controle, a morte também saiu do nosso controle, e o governo determina até que ponto isso pode ou não ser feito. Me incomoda um pouco a ideia, não sei se te perturba também. Você não é dono da sua vida, o Estado é. Você não pode tomar decisões que digam respeito à sua própria vida. O governo é que decide, é um governo da morte, que determina até quando a sua vida vale a pena. Alain Delon, por exemplo, estava discutindo nas últimas entrevistas dele que está de saco cheio de envelhecer. Eu estou cansado de viver. Ele já teve inúmeros problemas que já incapacitaram a boa parte das tarefas cotidianas dele. Ele já teve uma carreira de sucesso que, obviamente não dá frutos mais aos 80 e lá vai pedrada. Ele simplesmente não quer mais. No entanto, se ele não morasse na Suíça, como acontece hoje, ele provavelmente não poderia tomar a decisão sobre a própria vida dele. E a decisão dele, na verdade, não tem nada a ver com depressão, nada a ver com isso. É simplesmente a constatação de que ele não quer mais viver. Mas não é ele quem decidiria caso ele não estivesse por lá. No Brasil, por exemplo, você não pode simplesmente constatar que você já fez o que você deveria fazer. É o Estado que determina isso, né? Inclusive, numa mistura muito grande entre legislação e igreja, já que nós não conseguimos ainda laicizar o governo de forma completa. Nós ainda temos um governo monástico, influenciadíssimo por pautas religiosas. Comigo não tem essa história de Estado laico, não. O Brasil é um país cristão e ponto final. E uma discussão sobre suicídio assistido é praticamente proibida dentro de boa parte das dissidências religiosas que têm a vida como um ente sagrado, né? Só Deus pode tirar. Não sei exatamente qual deles, mas só eles podem tirar os deuses aí de cada uma das religiões que regem esse país ou que influenciam direto ou indiretamente o Estado, né? Então é um Estado religioso, monástico, que determina quando a vida começa, quando a vida termina, que determina o que é sagrado sobre nós mesmos. Isso aí é a mesma pauta, professor, que a gente usa para discutir aborto? É a mesma pauta que controla o corpo de uma mulher para dizer quando ela pode ou não engravidar, quando ela pode ou não ter filhos? É a mesma de um modelo biopolítico que determina onde você pode fazer o que com o seu corpo não te pertence. Pertence ao Estado, né? Então, isso dificulta muito a nossa autonomia sobre a nossa vida, né? A vida não nos pertence. É democracia e liberdade, né? Não. Tá enganado. Te enganaram. Né? Bom, levando a questão mais a fundo, por que esse assunto é um tabu tão grande? Por que é tão difícil discutir sobre os limites da vida dentro da nossa sociedade? Por que morte se tornou um assunto tão complicado? Talvez morte hoje seja um dos maiores tabus dessa sociedade, não é? Morte e sexo são os assuntos mais difíceis de organizar do ponto de vista lógico. Ninguém fala sobre sexo porque o assunto é meio tabu, não do ponto de vista sério, né? Fala-se sobre sexo no entretenimento, mas não do ponto de vista realmente necessário. E também não se fala sobre a morte. A morte foi desnaturalizada, morrer é proibido, morrer é triste, morrer é solitário, morrer é
a última coisa que uma pessoa pode querer na vida. Então, suicídio assistido para uma sociedade como essa é considerado anomalia. Sempre foi assim? Não. Nós desnaturalizamos a morte muito recentemente. Na verdade, o mundo afora, só do século XVIII para o XIX é que a morte foi de fato desnaturalizada. Até então, a morte era um evento comum e, na verdade, esperado, até porque a única certeza de quem está vivo é que a morte chega em algum momento. Acredito que, em função, inclusive, da baixa expectativa de vida da população, a morte sempre foi mais cotidiana. Afinal, não se morria aos 80, 90, se morria aos 60, 50, né? E as condições sanitárias e médicas das sociedades que nos precederam não permitiam viver por muito tempo. Então a morte foi mais cotidiana, mas realmente aqui, fulano morreu, pois então, que pena. Esperávamos, né? Aos 30, aos 40, aos 50. E nesse esperávamos, havia um nível de ritualização da morte que a tornava ainda mais natural. Se você pensar, por exemplo, no processo dos funerais domésticos que traziam família, vizinhança e o evento. O funeral era um evento doméstico, né, de reunião de família. Ainda havia o processo do luto, que variava de tempo dependendo do nível de proximidade do enlutado em relação ao morto. Afinal, se você era muito próximo da pessoa que morreu, o período de luto era maior. Se a distância era grande, o período de luto era menor, mas havia o processo de luto, significado por códigos como preto, né, como postura, como, enfim, você não podia sorrir por muito tempo para guardar o luto. E o luto ajudava, claro, a processar a perda e a entendê-la como a parte natural da vida. Então a morte foi um processo mais natural. Se você lembrar, inclusive, de sociedades que nos precederam, mais antigas do que do século XVIII e XIX, você percebe isso com muito mais intensidade. Se você pensar, por exemplo, na construção das pirâmides e todo o ritual que ela envolvia na sociedade egípcia para cultuar a morte, inclusive com deuses específicos que abriam as portas para o inferno e consideravam o inferno lugar para onde todos os mortos iriam. Inferno, colocando aspas aqui, não era considerado lugar ruim, era só um lugar onde as pessoas iam quando morriam. A mesma concepção da civilização grega, que também ritualizou a morte com deuses, com figuras, Hades, o deus dos infernos, infernos escalonados, né, lindíssimos, que você podia ir para os Campos Elíseos, caso você fosse uma pessoa nobre, chique, importante, ou você podia ir para as profundezas do Tártaro, caso você não fosse boa peça ou simplesmente uma pessoa mais ralezeira, né? E outras civilizações também trouxeram rituais muito profundos em relação a isso. Na Índia, por exemplo, a morte envolve a entrega do corpo e das cinzas no rio Ganges, é um fenômeno, um evento lindíssimo. As pessoas não usam preto, usam branco. O branco é a cor do funeral, né, do luto, na Índia. No México é muito comum a comemoração do Dia de los Muertos, e as pessoas de fato comemoram a morte como uma passagem. Enfim, todos esses rituais e marcas históricas comprovam que a morte já foi um evento mais natural e trabalhar com a morte era mais fácil. Civilizações antigas no Japão, por exemplo, determinavam o suicídio, inclusive, como uma escolha de vida, quando você, sei lá, não estava mais se entendendo como necessário. Ou você ia para as montanhas e se enforcava lá quando entendia que a vida não valia mais a pena, ou era muito comum que os samurais se matassem em campo de batalha quando se sentissem derrotados. Cultural. Nós perdemos todo tipo de naturalidade que diz respeito à morte. Hoje a morte é proibida, falar sobre isso é proibido envelhecer, é proibido morrer, nós temos que manter essa morte interdita, não se fala sobre o sofrimento,
que precede a morte, não se fala sobre o sofrimento que sucede à morte. O sofrimento que não é falado, não é processado, então ele vai se transformar em doenças psicossomáticas ainda mais graves, porque você não pode discutir o assunto, você não pode falar sobre. E nós vivemos esse imperativo da felicidade. Jacques Lacan fala muito disso. Na sociedade em que a gente está, né? A gente é obrigado a ser feliz. Ser feliz é a regra e você precisa sorrir sempre. Se você está triste, já começam a questionar a sua ingratidão em relação ao mundo. Por que você não está sorrindo? Por que você não é grato pelas coisas que você tem? Porque a vida é maravilhosa, a vida é sempre incrível e você precisa desfrutá-la no 100%. Ou seja, nós reduzimos o espectro das emoções humanas para um filtro cor-de-rosa em que tudo é bom, tudo é incrível, a vida é boa e você precisa agradecer e prolongá-la o máximo possível. A morte não entra no debate. Inclusive, provavelmente você deve ter achado um horror tudo isso que eu estou dizendo de rituais de morte, de aceitação do suicídio em algumas culturas, porque você não admite que esse debate exista. Porque você acredita que as pessoas devam ser felizes sempre. E jamais entendam que a morte é parte do caminho. Porque a morte é triste. Porque a morte é solitária. Porque a morte não pode acontecer. Então, isso cria esse imenso tabu, silêncio, sofrimento e a impossibilidade de debater sobre suicídio assistido, eutanásia, ou até cuidados paliativos dentro da sociedade que a gente está. O assunto se torna proibido. Por isso, inclusive, a decisão do Alain Delon de se suicidar dentro desse mecanismo do suicídio assistido, por isso virou uma pauta midiática imensa. Porque está todo mundo chocado. Por ele ter coragem de falar sobre. E por trazer o assunto à tona. Numa sociedade que não fala de morte. Só fala de ser grata e feliz. De ser só, vamos dizer, intensamente satisfeito com a porcaria de vida que tem. E ai de você que constatar que tá tudo uma merda e que você não quer continuar. Não pode. Não pode. O assunto é proibido. E a vida não está nas suas mãos. Ela é decidida pelo governo e pelas pessoas que acham que você tem que ser grato e feliz o tempo inteiro. Essa é a verdadeira doença, né? O suicídio assistido não é a doença. A doença é uma sociedade que se acredita feliz o tempo inteiro. Surtada. Geração Prozac. Doida de pedra. Tudo precisando de terapia. Urgente. Bom, e uma terceira área, uma terceira tese que eu acredito ser essencial para reforçar inclusive o tabu dentro desse modelo biopolítico é a fatídica indústria hospitalar e a indústria farmacêutica, que reforçam essa ideia de que você precisa ser jovem sempre, de que a morte é o fracasso, o erro médico, né? Não pode morrer. Ai do médico que disser que você está morrendo. Não, vai viver para sempre. Nós vamos aí prolongar ao máximo. Sofrimento é um erro médico, não pode. Tem que estar feliz, tem que estar bem. Não admite sofrimento e morte como etapas naturais da vida. Então, a indústria farmacêutica, que lucra absurdamente com esses prolongamentos, do entendimento de que a juventude eterna é a regra e que você não pode adoecer e morrer, é uma das maiores responsáveis para que esse tabu se fortaleça. Já falei demais sobre indústria farmacêutica, fiz uma aula inteira só para expor os perigos que ela envolve, e a indústria hospitalar junto com ela formam aí o parzinho do trio mais poderoso da história desse planeta, né? Quando eu falo trio, é da indústria farmacêutica, hospitalar e alimentícia, que comanda a nossa vida. Essas duas tornam o debate sobre suicídio assistido ainda mais difícil, por não considerar a morte como uma parte ou uma possibilidade natural. Reforçam a tese freudiana da ilusão da imortalidade. Nós nos iludimos com essa ideia e não aceitamos debater outras possibilidades. O modelo cartesiano, em que a medicina está imersa hoje, ajuda, né, a reforçar esses tabus. Porque o modelo cartesiano, essa doutrina cartesiana do modelo hospitalocêntrico, acaba entendendo que nós somos um amontoado de sistemas.
Se você cura um sistema que deu defeito, você torna a máquina funcional. E não entende que nós somos um combo de fatores culturais, psicológicos, sociais e físicos. E que, se não houver harmonia de todas essas esferas, de fato a vida deixa de ser digna. A atenção hospitalar não deveria ser focada só na doença, como ela funciona hoje, né? Hoje é o quê? Diagnóstico, tratamento, cura. Diagnóstico no sistema isolado, jamais considerando fatores psicossociais. Tratamento focado em intervenção medicamentosa, quase sempre, não é assim? E a suposta cura. Se fosse funcional assim, o Alain Delon talvez não estivesse considerando a possibilidade do suicídio assistido. Então, tenho inclusive sérios questionamentos sobre não se falar sobre morte, não se falar sobre suicídio, porque eu tenho a sensação de que quanto mais nós nos silenciamos diante dessas pautas, mais complexas e difíceis de entendê-las ficam e maiores são os problemas oriundos delas, né? A Eni Orlandi, uma teórica brasileira excepcional, comenta muito da ditadura do silêncio e de como os problemas silenciados tornam-se muito mais graves, inclusive o silenciamento sobre o sofrimento, né? Então, você tem 3 teses fortíssimas para falar sobre o assunto: da biopolítica, dos tabus e da desnaturalização da morte e da força da indústria. Para começar, interessou pelo assunto? Quer que eu leve mais longe? Quer que eu aprofunde essas teses? Quer novas teses detalhadas, rabiscadas, esquematizadas no quadro sobre esse assunto? Me conta, produzo para você na hora, combinado?